Olá, eu me chamo Luciana e vou falar um pouco sobre o nosso projeto, que se chama Intertextualidade, um processo de ressignificação do texto. Esse projeto foi proposto a nós pelo professor Carlos Alexandre, cujo objetivo era trabalhar a relação entre poemas. E dentre os poemas, ele nos apresentou a Canção do Exílio, feita por Gonçalves Dias, e duas adaptações, uma da professora Betânia Ferreira, que é daqui de Monte Alegre, e outra de Jô Soares. Dentro do poema Canção do Exílio e das duas adaptações que ele nos apresentou, tivemos que criar o nosso próprio poema, exaltando o nosso lugar de origem. Então, para conhecer um pouco mais do nosso projeto, temos que saber o que é a intertextualidade em si, o que ela seria. A intertextualidade, ela vai pegar elementos semânticos de um texto que já existe e utilizar na criação de um novo. Existem dois tipos de intertextualidade, a implícita e a explícita. Na implícita, quando fazemos a leitura de alguma frase ou título de texto, dificilmente nós vamos perceber que ali está sendo citado alguma coisa que foi feita em algum texto anterior. Já na explícita, ao fazermos a leitura, rapidamente nós vamos identificar uma citação de um texto que já foi escrito. Por exemplo, Alice no País do Cartoon, de Robert Gilmore. Só pelo título é possível perceber que está citando uma adaptação do conto Alice no País das Maravilhas. Agora irei passar para a Jaquielson, que apresentará um pouco mais sobre os nossos escritores. Olá, meu nome é Jaquielson e eu vou falar sobre Gonçalves Dias, Jô Soares e Betânia Ferreira. Gonçalves Dias, um poeta importante na peregrinação do romantismo no Brasil, suas obras refletem o espírito nacionalista da época. Ele celebrava muito a natureza exuberante, que é a cultura e a beleza do Brasil, em seus versos. Isso contribuiu muito para a construção da sua identidade nacional na literatura brasileira. Sua influência e visão são reconhecidas e apreciadas pelos brasileiros até hoje. Jô Soares, um renomado apresentador, comediante brasileiro, no caso da intertextualidade, Jô Soares faz uma adaptação do poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias, uma poesia icônica da literatura brasileira. Isso pode ter gerado uma influência na construção das suas outras obras, dos seus livros. Betânia Ferreira, ex-professora da rede estadual de Sergipe e professora da rede municipal de Montanha de Sergipe, estadual, um dos seus melhores hábitos é escrever sobre coisas diversas. E uma dessas escritas, ela produziu um poema, se não o poema, que faz uma intertextualidade com o poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Para Betânia Ferreira, a sua maior alegria era cantar sobre coisas diversas da sua terra. Olá, me chamo Milena e vou falar um pouco sobre as produções do poema e o envolvimento com as matérias. Através do poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias, que foi passado em sala de aula, tivemos que produzir poemas falando sobre a cultura ou pontos positivos e negativos da nossa cidade. A partir disso, recitamos esses poemas lá na intervenção poética, que foi uma homenagem ao bicentenário de Gonçalves Dias, que aconteceu lá na Praça de Eventos de Monte Alegre de Sergipe. Quando falamos em poemas, o que vem em mente é a matéria de português. Mas você sabia que História e Artes também tinha envolvimento? Até porque fazendo poemas você está fazendo arte. E a questão da matéria de História é que é necessário ter conhecimento sobre os pontos históricos, cultura e entre outros. Por isso é necessário esse entendimento. Olá, eu me chamo Alexandre e como Milena havia dito sobre a criação dos poemas, que o professor Carlos nos propôs aqui na escola 128 que cada aluno dos segundos anos criassem o seu próprio poema em homenagem ao bicentenário de Gonçalves Dias e uma paródia da Canção do Exílio de Jô Soares. Então, cada aluno criou seu próprio poema, no caso uma paródia, e logo após isso, o professor Carlos Alexandre mandou que nós pegássemos umas garrafinhas de vidro e levou nós ao pátio da escola para pintar as garrafinhas. Logo após nós pintamos a garrafinha, colamos os poemas que nós tínhamos feito em sala de aula, alguns poemas, não todos, alguns poemas, e pintamos elas e finalizamos o trabalho que ele nos pediu. Após isso, ele marcou um evento na Praça do Coreto, aqui em Monte Alegre de Sergipe, na parte da tarde, chamado Intervenção Poética em homenagem ao bicentenário de Gonçalves Dias. E todos os alunos de segundos anos foram para o evento. Chegamos no evento, ele também nos pediu que as garrafinhas que foram criadas
no pátio da escola fossem penduradas nas árvores da praça, para que todos os cidadãos montenegrenses fossem passando e observando o nosso trabalho, que é uma coisa muito importante para nós, porque nesses trabalhos da paródia de Jô Soares, fala muito dos seus lugares, das belezas, da riqueza dos seus lugares, e que na maioria das vezes nós, como seres humanos e como cidadãos, não observamos a riqueza que o nosso lugar tem, mas sim observamos só a parte ruim desse lugar, as coisas que não têm muito valor, e acaba esquecendo a riqueza que o seu lugar tem. Cada cidadão que mora em uma cidade, estado, país, esse lugar que ele reside, sempre tem um lado muito bom da história, mas ele só acaba indo atrás do lado ruim e falando sobre ele. Enfim, continuando sobre pendurar as garrafinhas na praça, logo após isso, o professor Carlos Alexandre reuniu todos os alunos no meio do coreto e pediu que cada um recitasse a sua paródia do poema de Jô Soares. Todos os alunos recitaram, foi uma tarde muito cheia de poesia, realmente. E logo após isso, encerramos a nossa tarde, mas não parou por aí, porque o professor Carlos trouxe esse projeto para a Cienarte. Então, para concluir, o objetivo do nosso projeto, a partir da participação dos alunos do Centro de Excelência 28 de Janeiro na criação dos poemas e da comunidade montealegrense, foi trazer aspectos culturais que valorizassem a nossa cidade, os nossos povoados, trouxessem características para exaltar o que temos de melhor. E também alguns aspectos negativos que muitas vezes chegam a ser engraçados quando são contados em histórias de nossos antepassados. Ou seja, temos em mente trazer ressaltado aquilo que temos de melhor em nossa cultura.